Então, acho que eu estava um para trás aqui. Isso. PPI, aí passamos para cá. Aí, gente, persistindo aqui no conceito, né, da análise e investigação dos acidentes de trabalho, né, como eu tinha colocado anteriormente, todos devem ser investigados. Né, que a gente vai trabalhar a gestão, como eu tinha falado antes, com o conceito prevencionista. Todos os acidentes são importantes, entendeu? Porque eles denotam, né, alguma fragilidade, né, que pode, inclusive esses incidentes ou esses quase acidentes, né, eles nos ensinam muito, né, para fazer modificações em processos, em estruturas, em técnicas que poderiam resultar, né, inclusive, em situações muito mais graves, tá certo? Essa investigação ela tem que ser feita de maneira imparcial. Né? A intenção aqui não é apontar ou procurar culpados, não. É a gente poder fazer correções, né, no processo, tá certo? E consiste, gente, basicamente em quê? Reconstituir os fatos que foram anteriores ao acidente e que possibilitaram sua materialização. Né? Basicamente é fazer a retrospectiva. Se tivesse que resumir, né? Como é que se analisa e investiga acidente? Voltando a fita e analisando tudo devagarinho, tá? Mas aí tem método para isso, né, que facilita, que dá mais eficácia, né? Deve ocorrer o mais breve possível a partir da ocorrência do acidente. Né? Isso vai facilitar porque alguns vestígios, né, algumas coisas, eles podem se perder com o tempo, né? Algumas informações importantes elas podem se perder se a gente demora muito tempo para iniciar essa investigação. Né? E o método que eu queria trazer para vocês aqui, dentre vários, existem muitos, né? Mas o método da árvore de causas, né, ele tem se mostrado assim, de fácil execução, né, e de bons resultados, certo? Ele basicamente vai fazer uso da construção de diagramas que vão ser construídos, vão ser pensados, né, de trás para frente. A gente vai pegar o evento final, né, tipo lá o dedo decepado, e vai começar a voltar os fatos que levaram àquilo ali, certo? As ações elas vão sendo sistematicamente remontadas e vão responder sempre as duas seguintes perguntas. Cada ação que a gente vai voltando: o que ocorreu para que esse fato fosse produzido, e isso foi suficiente e necessário? Prestem atenção que a pergunta por que isso ocorreu não está aqui. Né? É importante a gente fazer os questionamentos nesse sentido. Né? O que foi que aconteceu para que o dedo da pessoa fosse decepado? Aí, não, teve que uma parte móvel da máquina, né, entrar em contato com o dedo. Né? Essa parte móvel da máquina entrar em contato com o dedo foi suficiente e necessário para cortá-lo? Sim. A gente vai, aí volta para o próximo passo. Né? Aí, como é que essa parte móvel entrou em contato? Foi porque ele mexeu a mão no lugar onde deveria? Tem uma proteção da máquina que deveria estar lá e que não está? Entendeu? A gente trabalha nesse sentido. Vai ficar mais fácil de entender, né, quando eu mostrar um exemplo para vocês, um diagrama para vocês, tá certo? Nesse método, tá, da árvore das causas, cada fato ele tem pelo menos um antecedente, tá certo? Até a gente chegar ao fim, né, da análise, e a gente vai ter essas 4 instâncias aqui na análise da árvore. A gente vai ter indivíduo, né, que é a pessoa, tarefa, material e meio de trabalho. Vai ficar tudo claro agora no exemplo que eu vou colocar para vocês aqui. Essa aqui é uma árvore de causas, tá certo? Parece complicado à primeira vista, né? A gente vai aqui para o fim do evento. O que aconteceu? A senhora A sofreu um trauma craniano. Aí, opa, certo, qual foi o evento que antecedeu? O crânio dela se chocou contra um arquivo. Vamos começando a entender como é que se deu, passo a passo, né, o trauma craniano. E vejam que necessariamente não precisa um evento ter apenas um outro evento como determinante. Ele pode ter mais de um. Ó, estão vendo aqui. Aqui, ó, indivíduo, né, o I. O T é tarefa, certo? O crânio, né, a tarefa é uma ação. A tarefa se chocou, o crânio se chocou contra o arquivo. Né? O que foi que determinou isso? Do crânio, da cabeça dela bater contra o arquivo. Duas coisas. A senhora A caiu e o arquivo estava muito próximo à mesa. Tarefa e meio de trabalho. E o que foi que determinou esse arquivo estar muito próximo da mesa?
o escritório ser pequeno. Outro meio de trabalho. Então, devido a um arranjo do ambiente, o arquivo estava muito próximo à mesa. E quando a senhora A caiu, o crânio dela bateu no arquivo e ela teve um trauma. Vamos continuar voltando. E a senhora A caiu em virtude de quê? O que foi que antecedeu isso? Ela enroscou os pés nos fios. Né? E sempre em cada passo desse a gente consegue fazer as duas perguntinhas. O que ocorreu para que isso fosse produzido e isso foi suficiente e necessário. O que foi que ocorreu para ela enroscar os pés nos fios? Ela correr para atender o telefone. E ela enroscar os pés nos fios foi suficiente para ela cair? Sim. Essa análise, né, ela é muito interessante de ser feita assim, inclusive é um trabalho que é desafiador e estimulante fazer esse tipo de investigação. Né? Vamos continuar aqui com o caso da senhora A. Ela enroscou os pés nos fios por quê? Porque ela correu para atender o telefone e porque ela não viu os fios no chão. Vamos aqui para a parte só de correr. Por que foi que ela precisou correr? Né? Por quê? 3 fatos foram importantes aqui. Né? Primeiro, deixa isso aqui sumir. O telefone tocou na sala da senhora A. A senhora B, que seria a sua colega de trabalho, que poderia atender o telefone, não estava lá. E a senhora A, né, estava no banheiro. Então ela precisou correr, ela se apressou, né, porque não tinha quem atendesse o telefone. Ela enroscou os pés nos fios, caiu, bateu a cabeça no arquivo e teve um trauma. Certo? Aí vamos aqui para o outro fato que determinou ela enroscar o pé no fio. Ela não ter visto. Aí por que foi que ela não viu? Mais 3 fatos relevantes. O piso é escuro, os fios são pretos e tinha fios soltos no chão. Certo? E quando a gente chega nesse ponto aqui, né, permite a gente prosseguir no questionamento, porque prosseguir o piso é escuro, né, não tem muito que a gente ir antes disso. Né? Foi uma coisa que foi com a maneira como o prédio foi construído. Os fios são pretos, só a cor do fio que foi adquirido, não tem muito como produzir. Agora, tem fios no chão, esses fios não deveriam estar no chão. O que aconteceu aqui em relação a isso? A gente volta mais um pouco. O marceneiro precisou ligar uma extensão. Ele precisou usar uma extensão para poder atingir uma tomada e usar uma máquina, né? Para quê? O marceneiro precisou trocar uma janela porque a sala estava sendo remodelada. Então, a senhora A não vê os fios no chão, foi toda essa cadeia de eventos aqui. A sala está sendo remodelada, o marceneiro está trocando a janela, não tem uma tomada perto, ele precisa ligar uma extensão e tinha fios no chão. Certo? Então, esse aqui, gente, é o método de análise da árvore de causas, né? E sempre aqui relacionado, né? Tarefa, meio de trabalho, indivíduo, certo? Isso aqui é uma apresentação bem básica para vocês, né? De como é que é esse método. Né? A gente pode aprofundar um pouco mais, mas eu considero um método muito interessante e elucidativo em relação à investigação desses acidentes. Isso aqui a gente está falando de um acidente típico, né? Mas se aplica, né, às situações também não típicas, né? Nos acidentes de trajeto, nas doenças, certo? A gente também consegue fazer esse mesmo raciocínio aqui. Em alguns com mais esforço, né, com necessidade de mais amparo e ajuda de outros profissionais. Em outras situações a gente consegue fazer de uma maneira mais direta, como essa daqui, certo? Interessante, né, pessoal? Permite a gente entender e verificar que tem várias oportunidades aqui da gestão agir para melhorar algumas coisas, né? E mostra como precisa estar bem atento para ver todas essas consequências, né? Para chegar na consequência final. Haja Isso. paciência. Haja paciência, é um trabalho bem minucioso, né? É. E realmente é preciso um profissional que tenha esse olhar atento a isso, que tenha algum preparo, que tenha alguma estudo e qualificação em relação a isso, né? Porque senão a gente não consegue ver esses pormenores aqui, não. Né? Aí, ó, quando a gente finaliza, né, essas investigações, é muito importante falar disso aqui também. De quais são as principais causas dos acidentes de trabalho? Né? A gente cai aqui numa dessas 4 possibilidades. Né? As causas operacionais, né, que geralmente representadas por falhas em componentes, em materiais ou equipamentos que estão sendo usados no desenvolvimento das atividades. Né? As causas ambientais, né,
quando a gente tem aqui responsáveis por isso, né? Algumas mudanças climáticas, falhas ou deficiências em proteção, né? Calor excessivo, umidade excessiva, né? Formação de acúmulos de água, né? Alguma proteção que não funcionou como deveria e permitiu que água, umidade, frio ou calor entrasse. Né? Aí as causas organizacionais, que aqui a gente chama mais atenção, que parece estar muito mais próximo dessa realidade, né? O gerenciamento de organizações ou atitudes, falhas em treinamentos, falhas na execução de procedimentos, né? Supervisão que não conseguiu exercer seu papel, né? De verificar a realização das tarefas a contento, né? E a gente chega nas causas também pessoais, né? Os erros, né? Realmente por falta de capacidade, né? Problemas de saúde, desobediências, intervenção maliciosa. A gente tem que, infelizmente, pensar em tudo, né? Então, um acidente de trabalho pode estar relacionado simplesmente a uma pessoa que não quero usar esse EPI, não vou fazer desse jeito, não vou segurar no corrimão, né? Como a Maria falou mais cedo de manhã, né? E tem pessoas que maliciosamente provocam também situações, né? Tendo por objetivo auferir algum benefício mais adiante, né? Então a gente está também ciente dessas principais causas aqui na análise de investigação dos acidentes, é muito importante também, tá certo, pessoal? Gente, vocês vão aí me parando, viu? Que foi necessário, que eu estou aqui em disparada, né? Mas aqui a gente mais essa parte aqui, né, que eu queria trazer para vocês, né, da análise e identificação de acidentes de trabalho. A gente trouxe alguns conceitos, né? Falamos que doenças também podem ser acidentes de trabalho, né? Colocamos o conceito previdenciário, o conceito prevencionista, que é o que eu quero que vocês interiorizem, né, no seu dia a dia, né? Onde trabalham agora, onde futuramente poderão trabalhar, né? Apresentamos, né, a importância, né, da análise e investigação de acidentes de trabalho, né, como uma ferramenta para verificar oportunidades de melhora na gestão em saúde e segurança do trabalho, né? Uma ferramenta também que vai possibilitar a economia de recursos por parte da empresa mais adiante, né? Apresentamos um método, né, da árvore das causas para a gente poder ter uma noção de como fazer essa investigação. E aqui, por fim, a gente trouxe, né, as principais causas. Né? Quando a gente vai terminar uma investigação dessa, a gente geralmente vai cair em uma dessas 4 possibilidades. Certo? Tranquilo para vocês, gente? Tá bem claro? Sim. Vamos adiante, então, né? Com a parte, a cerejinha do bolo, né? Do que eu queria trazer para vocês aqui hoje. A gente falar dos programas de bem-estar dos funcionários, né? Que eu entendo ser uma das atribuições muito marcantes, né, do profissional em psicologia organizacional. Né? Pelo menos como eu interajo na empresa em que eu trabalho, né, muito nesse sentido aqui, são em 2 frentes, né, em recrutamento e seleção e nos programas de bem-estar, é quando eu estou mais próximo dos psicólogos da empresa, né. Recrutamento e seleção imprescindível na interação dos 2 setores, que eu vou estar fazendo um aspecto mais biomédico, né, e muitas vezes burocrático, né, e a gente vai estar ali com a retaguarda de toda aquela execução dos testes, né, que vai nortear a escolha da gente, né? Quando você, como eu também sou gestor de área, né? É imprescindível, né, eu ter um panorama, um retrato daquela pessoa que está ali candidata à vaga, né? Então, é quando eu interajo bastante com o setor de psicologia organizacional no recrutamento e seleção, né? E também nesse momento aqui, quando a gente vai elaborar, né, e avaliar os programas de bem-estar dos funcionários, né? Isso aqui é uma notícia, gente, que eu tirei, né, de 2018, né? Não tem muito tempo, né? De acordo com o relatório Tendências Globais de Capital Humano de 2018, a ascensão da empresa social, 43% das empresas acreditam que programas de bem-estar oferecidos ajudam a reforçar sua missão e visão, 60% acreditam que eles ajudam a reter funcionários e 61% afirmam que melhoram a produtividade e os resultados financeiros. Quando olhamos as métricas do Brasil, vemos que as pessoas estão se sentindo cada vez mais sobrecarregadas. A preocupação com o bem-estar apareceu de forma bastante significativa entre os entrevistados do país. Eu faço aqui minha crítica, né? É significativa sim, mas eu acho ainda tão pouco. 60%, 61%, 43%, entendeu? Para mim, existe aqui ainda uma lacuna muito grande, né? Que a gente vai devagarinho, né?
preenchendo com essas mudanças de mentalidade, com preparo, como, né, em situações como essa aqui que a gente está, de pessoas se qualificando, né, disseminando essa cultura do bem-estar entre os funcionários como uma estratégia da melhor custo-efetividade possível, né? E eu acho que, na minha opinião, esses números aqui poderiam ser melhores, né? Sim, disse Kelly Ribeiro, sócia da consultora da Deloitte, né? Deloitte é uma multinacional aí bem importante, né? O que é que vocês acham disso aqui, pessoal? Desses números aqui? Vocês têm uma opinião assim parecida com a minha? Tem alguma crítica a isso? O que é que vocês acham? Ninguém? Oh, tô vendo um rostinho conhecido ali, Rafaela. Tudo bom? Tudo bem, Vitor, como é que Pois tá? é, tudo em paz, né? Aqui, minha colega lá de, de empresa também, É, né? Pronto, a gente aqui acaba trazendo, né, muita experiência e reflexo de lá, né, Rafaela? Não tem como não permear, né, nossa experiência. impossível. É impossível, né? Nosso dia a dia. Principalmente um RH que tem essas partes delimitadas, o SESMIC, que tem um médico do trabalho, que tem um enfermeiro do trabalho, que tem um técnico de segurança, que Isso. tem essas áreas delimitadas que favorecem que o trabalho seja feito de forma mais tranquila do que quando é um, RH, um analista de RH que faz isso tudo sozinho. Tudo junto só, né? A gente lá tem RH rescisão, RH benefícios, a gente tem a parte da enfermaria, né? A parte do SES, de segurança do trabalho e medicina, né? Então é um privilégio, né, Rafael, a gente ter acesso a essa estrutura toda aí, né? Com certeza. Porque, Ótimo, tipo, ótimo. esses dias tava vendo umas entrevistas, eu vou me formar agora, e como eles querem que o analista de RH, o psicólogo, ele faça todas essas funções. E é quase impossível, a gente não consegue fazer isso às vezes na jornada de trabalho, lá na empresa. Porque tendo uma função delimitada, imagina tendo que tomar de conta da parte da rescisão, da admissão, Já do pensou? SESM, de recrutamento, tudo. É ir na contramão de um processo que eu coloquei lá no comecinho na aula hoje, né, que a especialização ela foi necessária, né? O profissional generalista é importante, né, mas ele tem que ter o apoio dos pontos especializados, né? Coisa boa. Oi, Rafael, obrigado aí pela contribuição. Então vamos mais adiante aqui, pessoal. Conceitos, né? Vocês estão vendo que eu gosto de trabalhar muito com isso, a gente trazer, cristalizar primeiro alguns conceitos para poder ir avançando nos nossos raciocínios, né? Vamos começar bem do básico. O que é saúde, pessoal? Que bem-estar vai trabalhar com saúde. E o conceito do OMS de 1946, né, ele ainda permanece aí com seu mérito e atualidade, né? Foi revolucionário na época. É o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Então aqui a gente está abrangendo já várias esferas, né? A esfera orgânica, biológica, né, o físico, o aspecto psíquico, mental e também o social e econômico, tá? Status de saúde, gente, é um outro conceito que é não tão comum, né? Mas que ele é entendido como o quê? O nível de saúde que o indivíduo, grupo ou população, avaliados de forma subjetiva pelo próprio indivíduo ou através de medidas mais objetivas. É como se fosse um indicativo da qualidade da saúde daquela pessoa. Esse conceito aqui ele já é um pouco mais cartesiano, né? Então a gente olha, é importante ter essa noção, né? Mas saber das limitações de que essa questão de status de saúde ela acaba tendo algumas falhas também, porque ela tende a categorizar muitas situações, né? Promoção de saúde, isso aqui também já é um pouquinho mais familiar a gente, né? É um processo de capacitação das pessoas e da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e de saúde, incluindo a maior participação no controle desse processo. É trazer protagonismo para o indivíduo, né? É trazer empoderamento ao indivíduo, né, na questão do desenvolvimento e desenrolar da sua saúde, né? Então é na hora que eu chego e trago informação para aquela pessoa, capacito aquela pessoa, mostro a importância, né, de determinado comportamento ser estimulado e outro ser evitado, né? Eu explico porque eu trago esse conhecimento e dou esse poder àquela pessoa, né? Eu estou fazendo promoção à saúde, eu estou capacitando ela a cuidar melhor de si, né? Certo? E
também é um conceito da OMS, né? E o de qualidade de vida, que aqui ele é controverso, né? Tem vários, eu trouxe esse da OMS, mas ele até tem a tendência a ser bem vago, né? Quando a gente lê aqui, termina o conceito e olha assim, certo. O que é que ele quis dizer com isso? Percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores em que vive e em relação às suas expectativas, seus padrões e preocupações, certo? Então, é aquela questão de a pessoa, onde eu estou nesse momento na minha vida? Eu estou no local que eu gostaria de estar? Né? O que é que me falta? O que é que quais são meus anseios? Quais são as minhas limitações nesse momento? O que é que eu posso fazer? Qualidade de vida é entender, né? A posição que a pessoa tem no momento, né, na sua vida em relação às expectativas, preocupações e padrões. Então, acho que é um conceito que ele já traz aí em si algumas possibilidades da gente fazer várias reflexões, né, em cima disso, né? Então, vamos aqui aumentando esse arcabouço de conhecimentos, né, e até chegar no que eu queria, né, culminar nesse daqui, que é o da qualidade de vida no trabalho, né? A gente acumula aqui essas informações de saúde, status de saúde, de promoção, de qualidade de vida, para culminar aqui em qualidade de vida no trabalho, né? Que seria o quê? Capacidade de administrar o conjunto das ações, incluindo diagnóstico, certo? Vamos aqui devagarinho. Implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho, tudo isso alinhado e construído com a cultura organizacional. Que essa cultura organizacional vai fazer o quê? Dar prioridade ao bem-estar das pessoas na organização. Então, gente, eu consegui orientar as minhas ações, né? Essas ações elas vão ter diversas nuances, né? De diagnóstico, de implantação de melhoria, inovação gerencial, né? Estruturas no ambiente, tecnologias, né? E tudo isso tem que fazer parte da cultura da empresa. Não é uma coisa assim, um programa, não é um rompante aqui de, vou fazer aqui hoje isso. Não, é que faça parte da cultura organizacional daquela instituição, daquela empresa, né? Isso tudo para arrematar, tendo por fim trazer, né, dar prioridade ao bem-estar das pessoas na organização, certo? Por isso que a gente vai falar agora dos programas de bem-estar, né? Programas que vão proporcionar através de ações que vão levar a qualidade de vida no trabalho, né, trazer bem-estar às pessoas na organização, né? Olha só, gente, aqui a qualidade de vida no trabalho, né, ela vai trazer aqui alguns pressupostos, tá certo? Quando a gente vai e chega junto aí do colaborador, do funcionário, né, e aplica os instrumentos adequados, né, tem uma conversa, né, consegue ali acessar, né, as impressões que aquela pessoa tem em relação à qualidade de vida, a gente tem aqui alguns pressupostos que são muito interessantes para a gente trabalhar. O primeiro é o de ter assim, a noção de perceber apoio e cuidado por parte da empresa. Como é que isso se reflete? Né? Proporcionando um plano de saúde de boa qualidade, vale transporte. Né? Então, ações como essas, né, da empresa ela demonstrar e colocar, né, que se apoia, né, que apoia e tem cuidado com com seu empregado. A maneira concreta disso acontecer, né, a gente coloca aqui esses dois exemplos que são mais fáceis de entender, mas existe uma miríade de possibilidades em relação a isso, né? Então, plano de saúde de boa qualidade, né, com bom acesso, né, vale de transporte, isso aqui tudo feito, né, com um impacto mínimo, né, para a remuneração do trabalhador, né? Isso é um ponto, né, que é visto como um indicativo bom de qualidade de vida no trabalho, né? O 2 é a necessidade das empresas facilitarem a vida dos empregados, né? Isso é percebido muitas vezes como pequenas conveniências, né? Ter à disposição uma cozinha para preparo de alimentos, né? Uma lavanderia, né, nas situações em que nas empresas em que é necessário isso, para que a pessoa possa fazer ali a higienização de sua roupa, alguma coisa do tipo, né? Uma estrutura semelhante à lavanderia, né? Convênios de descontos, né? Com lojas e parceiros, essas conveniências, né, que facilitam a vida dos empregados, né? Uma flexibilidade, né? Em relação a questões organizacionais também, pequenas ações, né, que muitas vezes elas já se traduzem com a percepção de qualidade de vida no trabalho muito importante, né?
O 3, né, a necessidade de o profissional, né, o colaborador, ele tem um espaço para realizar desejos pessoais, né? Perder um pouco a noção de automatização, né? De uma máquina que funciona ali, quando pluga na tomada daquele horário até aquele outro, né? Isso se reflete em algumas ações, como a possibilidade de flexibilizar horários, né? Troca de folgas, né? Questões como sessões de massagem, né? Momentos assim lúdicos, né? No meio do trabalho, né? Jogos, disponibilidade de jogos e passatempos, né? Você ter ali à disposição para nos intervalos da jornada ter acesso ali a um meio de divertir-se, né? Ter uma área de convivência também, né? Que proporcione essa possibilidade de você exprimir também, né? Expressar a sua individualidade, né? De conversar, de estar um pouco além do trabalho, colocar-se, conseguir, né? Expressar-se, né? Aparecer, né? Além do papel do trabalhador, né? Além daquela, a pessoa conseguir ser além da função que exerce, né? Além do que está registrado na carteira, na CTPS, né? Mas, Vitor, isso é bem difícil de acontecer, né, não? Esses momentos assim, porque realmente nas empresas que eu conheci não tem esse tempo, esse intervalo. O intervalo que tem é uma ida ao café e voltar e pronto. Agora, esse momento de relacionamento é bem mais E rapidinho, né? difícil. É. Aí é desafiador, né? Essa ida ao café, por exemplo. O que a gente pode fazer com essa ida ao café para tentar colocar, né, dentro minimamente das possibilidades, sendo realista, né, de um contexto desse de qualidade de vida no trabalho, né? Será que o ambiente desse café oferecido, será que de repente eu colocar ali, vamos supor, um monitor, uma tela para estar passando ali algum programa, alguma coisa que a pessoa se distrai um pouquinho enquanto toma seu café? Não sei, pensei isso aqui agora, mas eu concordo contigo, não é fácil, né? Aí eu vou de novo aqui trazer o exemplo do dia a dia, a Rafaela vai lembrar, né? Lá na empresa é possível, né? Existem algumas mesas de jogos, né? As pausas dos colaboradores, elas são programadas, eles têm um tempo certo, né? Para ficar de pausa. E tem uma previsibilidade mais ou menos para isso, né? Então eles conseguem inclusive se programar, né, nessas pausas para fazer uma refeição, ou então, não, eu já na pausa anterior eu já lanchei, eu vou agora aqui jogar um pouquinho de ping-pong. Tá lá o ping-pong. Não, eu vou jogar um pouquinho de conversa fora aqui com o pessoal na mesa, lá fora, perto do jardim. Tem essa possibilidade também, sabe? Então, de fato, né, como você colocou, não é simples, né? Não é uma realidade assim que a gente vê disseminada, mas é possível, sim, existe, né? Tem como, inclusive em contextos mais complicados como esse aí, de ter só o lugarzinho do café, o que é que a gente pode fazer naquele lugarzinho do café para dar uma melhorada, né? Para que essa experiência seja um Vitor, pouquinho, né? talvez seja uma percepção minha, mas eu acho que também essas questões estão muito ligadas ao porte da empresa. Eu acredito que quanto maior essa empresa e a maior a quantidade de funcionários que ela vai ter, maior a facilidade dela oferecer isso para o colaborador. O que Concordo? Tu já viu isso? sim, eu entendo o teu raciocínio, mas eu acho que aí a gente acaba tendo um viés de que as empresas de grande porte, né, elas têm acesso, né, a recursos, né, inclusive técnicos, né, profissionais mais antenados, que conhecem esse tipo de conceito. Por exemplo, uma empresa que tem mais tempo no mercado, que tem mais uma abrangência maior, ela vai conseguir contratar um psicólogo organizacional, né, que vai ter essa noção aqui. Então, eu não sei se está necessariamente ligado ao porte, sabe? Mas eu acho que é mais realmente de uma cultura mesmo, né? Organizacional. A gente vê muitas vezes alguns locais aí de trabalho pequenininhos, até microempreendedores, né? Muitas vezes, que conseguem proporcionar esse tipo de momento, de situação para seus colaboradores, né? E às vezes uma empresa gigantesca, né? Empresa de calçados. A gente tem um polo calçadista aqui, e a gente tem a experiência que são locais altamente inóspitos para se trabalhar, né? Você não tem nada, só parede, 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 máquina, né? Você só tem dois ambientes, dentro da empresa, dentro do galpão e fora do galpão, né? E não necessariamente está relacionado ao porte da empresa, que são empresas grandes, né? Com muitos funcionários, com grande faturamento, mas falta ali mais uma cultura mesmo, uma sensibilidade em relação a isso. É a minha percepção, né? Mas você vê dessa forma aí é muito Não, compreensível.
consegui também entender o teu posicionamento e concordo totalmente com ele. Pois é. Aí, e o quarto, né? Essa questão aqui da necessidade de manter bons relacionamentos pessoais, né? Aí isso aqui vem na ações como reconhecimento, né? Transparência nas suas ações, nos seus dados, né? Manter o bom clima organizacional. Então, esses 4 pressupostos aqui, gente, são as situações em que se entende, né, a percepção, né, da empresa que trabalha com qualidade de vida no trabalho, ela vai ter, vai ser possível perceber situações como essas aqui, desses quatro itens que eu coloquei aqui. Vamos mais. Bom, aí vamos lá. Quando a gente vai implantar o programa de bem-estar dos funcionários, certo? O que é fundamental? Primeiro, né, a gente precisa ter em mente, né, o marco conceitual do programa. A gente vai já finalizar de novo aqui, né? Deixa eu finalizar essa para a gente começar aqui, para não ficar quebrado, tá bom, gente? Vou mandar o link para a Jamária, viu? Rapidinho, que eu acho melhor para a gente não ficar quebrado, tá bom?